coisa civilizatória sobre os outros e não percebendo diferenças, isso na minha opinião. Agora, a questão é se a gente tem, se essas crianças falam 200 palavras e as outras falam 380, a questão para mim é o que mais que essas crianças que têm 200 palavras sabem e o modelo de exame que não contempla esses outros saberes e a estrutura da escola que escolhe determinados saberes a ser cobrados e despreza outros. E essa é a disputa política, de política educacional, que a transparência de dados e toda essa discussão tem que começar a ser feita. Entendendo que currículo é poder, qual é a perspectiva de diferença e tolerância de saberes que a gente vai poder ter num exame que pretende ter a abrangência nacional, num país que tem problemas com o seu pacto federativo. Então essa é uma primeira questão. A outra coisa é que, nesse sentido, as promessas do Enem e a proposta do Enem, ela vem de uma crítica ao vestibular, um vestibular que alimentava um determinado mercado. Ela é uma bandeira, preciso dizer isso, ela é uma bandeira histórica de educadores progressistas que operem com determinados conteúdos que não signifiquem um mero adestramento. O problema é que na nossa prática cultural, na forma como na cultura educacional dos espaços escolares, dos educadores, da gestão educacional e dos pais dos alunos, opera-se uma lógica de resultados onde construir uma cunha em relação a isso efetivamente é uma tarefa de todos nós. E aí gera no diálogo com a mídia, a gente sabe que a mídia opera muitas vezes com uma perspectiva por demais panfletária, a gente não consegue operar analiticamente, porque as pessoas ficam perguntando, mas você é contra ou a favor? Por isso que eu entendo a sua esquizofrenia, de você ficar, não, mas eu agora vou falar contra, porque agora eu vou falar a favor, porque na verdade é isso, a gente não consegue ter um espaço analítico para discutir o que são as conquistas e o que é essa demanda num processo histórico e o que efetivamente a gente tem que aperfeiçoar. E com um problema que, como educação é um tema em alta para a perspectiva eleitoral, e é legítimo isso, e para a perspectiva política, opera-se um fla-flu que faz com que outras demandas e outras perspectivas ideológicas, que, volto a dizer, também são legítimas, acabem influindo por demais num debate que deveria ser feito num outro nível sobre quais são os processos de avaliação e de universalização do acesso à universidade no país. Então, do ponto de vista mais macro, eu acho que essas questões a gente não pode esquecê-las. Porque sim, o Enem tem um impacto, o Enem tem um impacto no mercado educacional, o Enem efetivamente quebra um esquema de pré-vestibulares e de algumas empresas que fazem concursos de vestibular isolado e que tinha uma máquina. Vocês lembram que a outra demanda dos estudantes antes era que eles tinham que pagar 6, 7 inscrições no vestibular. Então tem um monte de situações em que o debate não está sendo feito de forma processual. Então eu acho que, Jefferson, a sua chamada para esse debate, do ponto de vista do acúmulo que a gente vem procurando fazer na Comissão de Direito e Educação e de alguns educadores, ele é fundamental para a gente começar a fazer esse debate de forma responsável e serena, para a gente começar, inclusive, a aproveitar saberes como do Matheus, para a gente conseguir... Na época que eu era recém-formado, eu joguei para o MST, eu ouvi uma vez isso de um acampado, e ele me disse, governo é igual feijão velho, só funciona na pressão. E não é esse governo, né? Veja bem, não é esse governo. Isso é uma característica de qualquer governo. Alguns governos são mais sensíveis ao diálogo, outros não. E cabe à sociedade civil ter a capacidade de compreender quais são as dinâmicas desses governos e nas cunhas e fissuras construir um diálogo com quem a gente consegue construir diálogo. Agora, o problema é que, com relação a essa política pública, parece que um conserto para que não se tenha o diálogo, né? E que se fique esse fla-flu de informações, porque aí é fácil, né? Aí juridiciza, cria-se um monte... Por isso que eu não quero falar propriamente dos direitos individuais, porque juridiciza, porque se eu falar é uma leviandade, porque eu aprendi que pessoas que estão no esforço de serem bons advogados, elas têm que só falar a partir de olhar o processo. Inclusive, tomem cuidado com advogados que prometem sem olhar o processo.
Porque isso é esse é um dos problemas da advocacia. Porque às vezes as pessoas no aperto ou na necessidade alimentar falam coisas sem olhar o processo. Eu prefiro, até tenho notícia de alguns casos, a gente acompanha alguma coisa pela OAB, mas se alguém tiver alguma dúvida que tem um caso concreto, específico, tem outro, até tem a doutora Margarida, tem outros advogados aqui que podem me ajudar, a gente pode falar. Mas eu acho que a gente pode discutir isso numa perspectiva mais ampla do que está em jogo, né, nessa história, inclusive na juridização desse conflito. E aí eu quero dizer o seguinte, Matheus e Jefferson e colegas, eu acho que o conflito é ótimo. Esse conflito sobre o Enem, ele é excelente. Porque, na verdade, algumas coisas que acontecem, alguns abusos que estão ocorrendo no Enem, essa história de não ter transparência das provas do Enem. Veja bem, a nossa sociedade brasileira é transparente, eu estou achando ótimo esse debate. A sociedade brasileira, ela oferece informações. A nossa escola é uma escola que opera na pedagogia da autonomia, é isso? Os educadores que estão aqui presentes, os professores que aqui conhecem, ora, o Enem apenas replica a cultura educacional das nossas escolas, que é uma cultura de contenção. Eu tenho um requerimento de advogado e de educador lá na OAB para eu dar parecer, que é o seguinte: professor aposentado, discussão de informação em Secretaria de Educação, professor está com processo de aposentadoria, demora 1 ano, aí ele quer tirar uma xerox do processo para provar frente a não sei o que, a outro órgão. Ele tem que entrar com um processo para pedir a xerox do processo. Então, essa é a lógica de informação no campo da educação. Então, o Enem, ele é apenas um reflexo de uma caixa preta e de uma escola que, inclusive, é aproveitada algumas perspectivas teóricas do campo da educação, como nós somos a comunidade escolar, né? É uma ideia bacana, a escola tem o seu conhecimento específico. Na prática, isso informa alguns professores para utilizarem até Paulo Freire como argumento de autoridade para dizer: do muro da escola não me importa, o que me importa é da escola para dentro e aqui mando eu. Então a gente tem um problema de uma escola que é pensada para contenção, que foi pensada numa estrutura de um país que foi colonizado e tinha que ser controlado pela metrópole, e as nossas práticas educacionais continuam sendo inquisitoriais, inquisitivas. Então, se é assim, pensar que alguém vai fazer uma prova e vai informar, imagina, porque a ideia de igualdade passa por sim, não tem problema uma prova estar num banco de dados. Acho que é isso que o Matheus falou, e é só para deixar isso bem claro. Se não foi também, você me repara, Matheus. Não tem problema você ter um banco de dados que é enorme, de tantas questões, desde que está no site do MEC. Deixa no site do MEC, coloca 1 milhão de questões e bota no site. Qual o problema? O problema não, eu vou te pegar. Essa questão aqui você não sabe, né? É igual a polícia que diz o seguinte: não posso estar com a sirene ligada porque eu tenho que ficar escondido para pegar o cara errado, entendeu? Então, é a mesma mentalidade. Então a gente não opera com uma ideia de difusão do conhecimento, a gente quer pegar.